Será que existe relação entre trauma e síndrome de Eagle? Esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Eu sou a doutora Érica e esse é um espaço para desenvolvimento da saúde baseado em evidência. Essa é uma pergunta que muitos profissionais fazem quando se deparam diante do quadro da síndrome de Eagle. Isso porque ainda não se sabe as causas do problema. Estima-se que a prevalência do alongamento do processo estiloide acometa aproximadamente 4% da população, sendo a grande maioria desses indivíduos acometidos assintomáticos. Mas então, o que leva à sintomatologia e, como resultado, ao desenvolvimento da síndrome de Eagle? O trauma pode ser uma das respostas para essa pergunta. Por isso, hoje a gente vai analisar o artigo intitulado Traumatic Events in Eagle Syndrome. Is there any correlation? Esse artigo ele foi publicado em 2021 no periódico Healthcare e se trata de uma revisão sistemática, ou seja, uma estratégia de evidência científica de maior relevância, pois reúne a informação de diversos trabalhos já disponíveis na literatura e, a partir daí, tenta consolidar a informação sobre o tema. Após uma ampla busca na literatura, os autores analisaram 15 artigos ao final do processo de seleção dos trabalhos. A maioria desses trabalhos se tratavam de relatos de caso, ou seja, estudos que não envolvem um grande número de indivíduos. Como resultado da análise desses estudos, os autores conseguiram encontrar uma correlação entre a síndrome de Eagle e os eventos traumáticos. Eventos como acidentes automobilísticos, quedas, contusões, são mencionados nesses estudos como ocorrências mais comuns relacionadas ao desenvolvimento dos sintomas ligados à síndrome de Eagle. Relatos como cefaleia, sensação de corpo estranho na garganta, dor cervical, dor faríngea, são os relatos mais comuns apresentados pelos pacientes desses estudos. Outro tópico abordado pelo estudo foi buscar a correlação entre os sintomas da síndrome de Eagle e eventos ligados à extração dentária. Apenas 2 relatos de caso foram encontrados na literatura que abordassem esse tema. Nos 2 casos, tratavam-se de pacientes do sexo masculino, com idade aproximadamente de 40 anos, que iniciaram os sintomas ligados à síndrome de Eagle logo após a realização de uma extração dentária. No primeiro caso, o paciente começou a apresentar os sintomas 3 meses após o procedimento, enquanto no segundo caso, a sintomatologia surgiu logo em seguida ao procedimento de exodontia. Apesar dos poucos estudos disponíveis, foi possível encontrar uma correlação entre os eventos traumáticos e o desenvolvimento da síndrome de Eagle. E, a partir das informações disponíveis, lançar luz sobre o processo de desenvolvimento da doença, seja pelo remodelamento do processo estiloide após o trauma, causando então a interferência nas estruturas adjacentes e, com isso, os sintomas, ou pela fratura de um processo já previamente alongado, cujo fragmento destacado após o trauma pode levar aos sintomas. Sobre a correlação entre a exodontia e o desenvolvimento da síndrome, ainda há pouca informação disponível na literatura. No entanto, a partir desse estudo, pode-se sugerir que o uso de estratégias diagnósticas prévia ao procedimento pode ser importante para evitar ou, pelo menos, dar consciência sobre um possível desenvolvimento da doença. Ainda há muita informação a ser explorada sobre o tema. Devemos ter em mente que, por ainda não haver protocolos cirúrgicos definitivos para o tratamento do problema, criar estratégias para a prevenção da doença quando possível ainda é a melhor opção.